Hoje eu vou estar apresentando sobre a entalpia, na matéria de Química Geral, que é ministrada pelo professor Luiz. Bem, a entalpia ela também é conhecida como calor de formação. É, a entalpia ela é a quantidade de energia liberada ou absorvida a partir de substâncias simples no seu estado padrão. O que seria esse estado padrão? É quando a substância ela está no seu estado físico mais comum e na sua variedade alotrópica mais estável. Quando ela estiver a 25 graus Celsius e a 1 atm, ela vai estar no seu estado padrão, que ela tem esses quatro requisitos. Bem, as substâncias simples elas possuem uma energia de entalpia igual a zero quando elas estão no seu estado padrão. Um exemplo disso é o H2, o O2 e o carbono. Existe uma exceção nessa regra que seria o fósforo, porque existem dois tipos de fósforo, o vermelho e o branco. O branco ele é a variedade alotrópica mais estável, mas por razões históricas nós mantivemos o vermelho como padrão. E ele tem uma energia de formação igual a zero. Mas ele não está no estado, apesar dele ter uma energia de formação igual a zero, ele não está no seu estado padrão, porque ele não é a variedade alotrópica mais estável. Aqui tem uma energia, aqui tem uma imagem que vocês podem comparar o estado padrão do fósforo branco para o fósforo vermelho. Bem, aqui temos 5 equações. Bem, a primeira equação ela é referente à formação do CO2. A segunda é referente à formação do NaCl. E a terceira é referente à formação da glicose. Observe que em todas essas reações temos substâncias simples reagindo no seu estado padrão, formando um mol de substâncias. Esses exemplos de equações demonstram o cálculo da entalpia ou do calor de formação. Bem, são essas três primeiras. E temos outras, mais dois exemplos, que é o diamante e temos a formação da amônia. Bem, o diamante ali, ele não está no seu estado padrão. Ele não está no seu estado padrão porque a alotropia do diamante, no caso do carbono, não é a mais estável. E a segunda, ela não está ela não pode ser considerada entalpia. Porque, no caso, observe que ela está formando 2 mols de amônia. E para ser considerado entalpia, nós precisamos que seja formado somente 1 mol. E que esteja no estado padrão. Então, passando para o próximo slide, nós vamos ter entalpia ou calor de combustão. A primeira coisa que é importante ressaltar é que existem alguns tipos de entalpia. Dependendo do processo que estiver sendo descrito na equação química, nós daremos um nome diferente para essa entalpia. Preste atenção, se estivermos falando de um processo de neutralização, um ácido reagindo com uma base, gerando sal e água, e existe uma variação de entalpia e nós conseguimos medir essa variação, então nós chamamos essa energia de entalpia de neutralização. E é quando nós temos esse processo de um ácido reagindo com uma base e nós conseguimos medir essa energia. Bem,
Se for possível medir, por exemplo, a variação de calor no processo de fusão da água, eu posso chamar esse tipo de energia de entalpia de fusão. Então, dependendo do processo, podemos ter uma mudança desses nomes. Mas hoje vamos falar mais precisamente da entalpia de combustão. Ou seja, vamos falar da queima. Se eu estou queimando fogo, ele libera ou absorve energia? É claro que ele libera a energia. Toda vez que estivermos falando de entalpia de combustão, teremos um ΔH negativo, que seria um processo exotérmico. A entalpia de combustão é a quantidade de calor liberada para queimar um mol de uma substância no estado padrão. Eu coloquei aqui um exemplo que é a queima do gás hidrogênio. Então, você tem aqui H2, O2, formando aqui o produto de H2O. Bem, essa queima, ela não produz poluentes, só produz água. Para que a combustão ocorra, eu preciso de três coisas: o combustível, que nesse caso é o hidrogênio, o comburente, que no caso é algo que possua oxigênio ou o próprio oxigênio. E também eu preciso de uma fonte de ignição, que é uma quantidade mínima de calor para dar início à queima. Então, a partir disso, se nós tivermos esses três requisitos, nós conseguimos iniciar um processo de entalpia de combustão. Bem, vamos então tentar fazer um exercício agora. A oxidação de açúcares no corpo humano produz ao redor de 4 quilocalorias por grama de açúcar oxidado. A oxidação de 0,1 mol de glicose vai produzir aproximadamente 40 quilocalorias, 50, 60, 70, 80. Bem, vamos então pegar os dados que temos, que no caso temos que a massa do carbono é 12, a massa do hidrogênio é 1 e a massa do oxigênio é 16. Então vamos multiplicar a massa pelo número de átomos que estão presentes. Então 16 vezes 6 igual a 96 gramas. 1 vezes 12 igual a 12 gramas. 12 vezes 6 igual a 72 gramas. Então, com isso, nós temos o valor de mol. Nós fazemos o somatório e temos o valor de 180 mols. Lembrando que a massa atômica é proporcional ao valor de mol do átomo. Então, nós temos a próxima etapa, que é o seguinte: 1 mol de glicose produz cerca de 180 gramas. Então nós estamos ali pedindo 0,1 mol dessa glicose. E nós queremos saber quanto que isso vai liberar em quilocalorias. Então, sabendo que uma grama produz 180 e nós queremos 0,1, o jeito mais rápido de fazer isso é dividindo por 10. Então nós dividimos por 10 e nós temos o resultado de que x é igual a 18 gramas de glicose. Então nós vamos fazer outra regra de 3, que é: se 1 grama de glicose é igual a 4 quilocalorias, quantos então 18 gramas valeriam em quilocalorias? Então nós vamos multiplicar 18 vezes 4 e vamos chegar ao resultado que 0,1 mol
produz aproximadamente 72 quilocalorias. Então, temos aqui outra questão que nós vamos resolver. Então, o enunciado ele diz o seguinte: de forma simplificada, a reação da fotossíntese ficaria 6CO2 mais 6H2O, tendo como seu produto o C6H12O6 mais O2. Dadas as entalpias de formação do CO2, menos 94 quilocalorias por mol, do H2O, que é menos 58 quilocalorias por mol, e o da glicose, que é menos 242 quilocalorias por mol, pode-se concluir que o processo temos aqui então várias alternativas: endotérmico, e a energia envolvida é 1152, endotérmico, exotérmico, enfim, temos todas essas alternativas. Então vamos tentar resolver esse exercício. Então o que eu quero salientar para vocês a primeira coisa que eu quero salientar é o seguinte: a questão ela nos deu o calor ou a energia do O2? Não. Mas por que ela não deu? Porque o O2 é uma substância simples. E vocês lembram que se eles falaram que se ela estava no estado padrão ou não? Bem, ela não falou nada, mas você vai admitir que está no estado padrão. Quando o exercício não fala nada, você admite que está no estado padrão. Então, nós vamos ter que nos perguntar aqui como que se calcula o ΔH da reação. E o ΔH da reação, ele é calculado com o somatório do ΔH da formação dos produtos menos o ΔH da formação dos reagentes, que é essa partezinha que está em roxo e essa partezinha que está amarela. Então, o ΔH da reação vai ser igual a 1 vezes menos 242 mais 6. Esse mais 6 vem do O2 que está ali em cima. Mas como ele é uma substância simples, então o calor aqui dele vai ser zero. Então nós temos o valor do ΔH de formação dos produtos. Então fechamos o colchete, colocamos menos e abrimos outro colchete. Então nós vamos ter 6 vezes menos 94, que é o calor de formação do CO2, e a água. Quantos mols de água nós temos? Nós temos 6 mols de água. E qual é o calor de formação da água? O calor de formação da água é menos 58. Então, quando resolvermos essa equação, nós vamos chegar ao resultado que o ΔH da reação é igual a 670 quilocalorias por mol de glicose. E, bem, ali nas alternativas nós temos que ela perguntando se é endotérmica, exotérmica. Como é que sabemos se ela é endo ou exotérmica? Quando o ΔH da reação for positivo, então quando o ΔH da reação for positivo, então nós vamos ter que ele vai ser endotérmico. Quando for negativo, vai ser exotérmico. Então nós temos que a resposta que ela é uma reação que é endotérmica com o ΔH da reação de 670 quilocalorias por mol. Então, esse foi o meu trabalho sobre entalpia e também entalpia ou calor de combustão das ligações e etc. Os tipos de entalpia. Então, obrigado, eu agradeço vocês que
que assistiram, e aqui está uma cena clássica da combustão no Brasil.